Comigo de novo, o professor Williams está resolvendo as questões, as atividades do PET, terceira semana, tá? É a semana 3. Então vamos lá. Primeira atividade, né? Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. Às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Qual a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Olha só, gente. Ele passou no quilômetro 30 e chegou no quilômetro 240. Qual foi a distância percorrida? A distância percorrida é 210 quilômetros. Tranquilo? Ele começou o percurso 6 horas e chegou às 9h30. Então ele gastou o tempo foi de 3 horas e 30 minutos. Tranquilo? Ou 3,5 horas. Vamos para a resolução. Olha, a distância é 30 km, até 240 a 210. O tempo, 6 horas com o início, a 9 horas e 30 minutos, gastou 3,5 horas. A velocidade é a distância sobre o tempo. 210 dividido por 3,5, que me dá a velocidade média de 60 km por hora. Tranquilo, gente? Vamos para a segunda questão. Professor, e a segunda questão? Como que faz? Vem comigo que eu vou ensinar. Vamos lá. Segunda questão. Um carro de passeio percorre 30 km em 20 minutos. Olha, gente, é 20 minutos. Velocidade, que eu falei lá na teleaula, ela é dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. 20 quilômetros tem quantos metros? 30 quilômetros tem quantos metros? 30.000 metros. 20 minutos tem quantos segundos? 1 minuto tem 60, 20 minutos é só multiplicar por 60. 20 vezes 60, 1.200. Então é só dividir 30.000 dividido por 1.200 segundos, que é a velocidade média. Vamos para a questão, professor Willis. Então, como que ficou então a questão aqui? Olha só. A velocidade média, a distância, que é 30.000 metros, dividido por 1.200 segundos, porque 20 minutos é 1.200 segundos, é 20 vezes 60. Então, dividindo 30.000 dividido por 1.200 dá 25 metros por segundo. Opa, a resposta está aqui. Mas, professor, eu quero quilômetros por hora. Então, você pega e multiplica por 3,6. Na teleaulinha eu expliquei, tá? Que dá 90 km por hora. Vamos para a terceira questão. Como que faz, professor? Então, vamos lá, gente, a terceira questão. Tá aí, olha só. Também é uma questão fácil. No exercício anterior, que é o 2, tá? A velocidade escalar média do carro, se durante o percurso tivesse parado 10 minutos para o abastecimento do carro. Então, ele falou que o carro, né, ele andou 30 km e 20 minutos, mais 10 minutos. Então, 30 quilômetros, tranquilo, a distância, não é isso? E o percurso percorrido, professor Williams, é 20 minutos mais 10 minutos, que me dá 30 minutos, ou meia hora, não é? 30 minutos é meia hora, gente. Então, vamos para a questão, vamos para a resolução, professor. Vamos lá, então, olha só, a atividade, então. 3, a distância continua 30 km, o tempo é 20 minutos mais 10 minutos, que parou para abastecer. O tempo é de 30 minutos, que é meia hora. 30 km dividido por 0,5, que me deu 60 km por hora. Ô, professor, e a quarta questão, professor, como que fica? Não fica, vamos fazê-la, né? A quarta questão. Um ônibus percorre a distância de 480 km entre Santos e Curitiba com velocidade escalar média de 80 km por hora. Então, eu chamo de primeiro trecho. Eu tenho uma velocidade de 80 km por hora e uma distância de 480 km. Então, 400 dividido por 80 me dá 6 horas. O segundo trecho, que eu vou colocar aqui, ó, de Curitiba a Florianópolis, a distância é 300 km, o ônibus desenvolve velocidade escalar média de 75 km por hora. Qual que é o tempo? 300 dividido por 75, que me dá 4 horas, tá? Então, qual a velocidade escalar média do ônibus
nesse intervalo, que é de Santos a Florianópolis, não é isso? Então vamos para a resolução, professor, como que fica? Ô, gente, fica simples. O primeiro trecho é 480 e a velocidade 80. Então eu falei que era só dividir 480, dividir por 80, que me dá 6 horas. No segundo trecho é de Curitiba a Florianópolis. A distância é de 300 km, a velocidade é de 75. Então é só dividir. 375 me dá 4 horas. Ó. 6 mais 4 dá 10 horas. 480 mais 300, tá? Que é a distância, não é isso? A distância é 480, eu coloquei 400 aqui, tá? Mais 300, que dá 780, dividido por 10, 78 km, tá? A velocidade média é de 78 km por hora, tá? 78. 480 mais 300 é 780. Dividido por 10, 78 km por hora. E a atividade 5, professor, como que faz? Simples também, fácil. A velocidade escalar média de um móvel durante a metade do percurso é de 30 km por hora. E esse mesmo móvel tem velocidade escalar média de 10 km por hora na metade restante desse mesmo percurso. Determine a velocidade escalar média do móvel, tá? Restante, né? Tá erradinho aqui, é mesmo percurso. Então, a questão 5, ela é simples, tá? É simples. Vamos para a resolução, professor Williams. Olha, que está falando aqui que eu tenho um trecho, gastou 30 km. O segundo trecho, gastou 10. A distância são as mesmas. Então, eu tenho uma técnica que eu vou colocar para vocês. Quando está falando de distâncias, eu posso falar que a velocidade, duas distâncias, não é isso? 2, velocidade 1, velocidade 2. Então, eu falo que a velocidade média aqui seria 2, que é duas distâncias, V1, V2, quer dizer, velocidade 1 mais velocidade 2, dividido por V1 mais V2, 30 mais 10. Então, ficou 2, V1 vezes V2, 2 vezes 30 vezes 10, que deu 600, dividido por V1 mais V2, 30 mais 10, 40. 600 dividido por 40 dá 15 km por hora. Ô, professor, eu não sei essa fórmula não. Ô, gente, você não sabe a fórmula? Vai na dedução. Vamos deduzir a questão 5. Olha, primeiro trecho eu coloquei 60 km, segundo trecho 60 km. O trecho total é 120 km. 60 dividido por 30, não é isso? 2 horas. 60 dividido por 10, 6 horas. Então seria 120 dividido por 8 dá 15 km por hora. Quer dizer, eu deduzi, coloquei que o trecho seria de 120 dividido em meio, 60 por um lado, 60 por outro, para não decorar a fórmula. Porque quando tem questões que envolvam velocidade, você pode usar aquela fórmula. A velocidade média é duas velocidade, 2 vezes V1 vezes V2, dividido pela distância, pela soma das velocidades, V1 e V2. Ok, gente? Fique na paz.